dia, graça e paz. Uma excelente quarta-feira para você. Que as bênçãos do Senhor repousem sobre sua vida no decorrer de todo este dia. O programa Amanhecer com Deus, programa da Igreja Presbiteriana Floresta de Governador Valadares, compartilha com você nesta manhã a palavra do Senhor, uma pequena porção das Escrituras Sagradas, para que o seu coração se encha da verdade de Deus, que você seja encorajado pelo Espírito Santo do Senhor, que testifica ao nosso coração a respeito das maravilhas de Jesus Cristo, que é o nosso Redentor. Para esta manhã de quarta-feira, gostaria de compartilhar com você o que está escrito no Salmo de número 32, verso 1, cuja palavra de Deus assim nos diz: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Como é feliz, meu irmão, aquele que tem as suas transgressões perdoadas. Como é feliz aquele que tem os seus pecados apagados. Todos os seres humanos no mundo inteiro são confrontados por dois problemas básicos: culpa em relação ao passado e ansiedade quanto ao futuro. Este Salmo 32, ele trata diretamente destas duas questões. Em relação à culpa, Deus promete o seu perdão. O Salmo começa com uma bem-aventurança. É como se o autor estivesse dizendo: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas. Como Deus pode nos perdoar pelos nossos pecados, em vez de usá-los contra nós para nos acusar? O apóstolo Paulo nos dá a resposta, citando dois versículos deste salmo como exemplo no Antigo Testamento, da justificação dos pecadores pela graça de Deus por meio da fé, independente das obras. E isto Paulo registra na sua carta aos Romanos, capítulo 4, do verso 6 ao verso de número 8. Porém, nós precisamos confessar os nossos pecados. Deus não pode estender o seu perdão sobre os nossos pecados enquanto não os colocamos diante dele em confissão. Davi descreve o tormento daqueles que se recusam a assumir a sua culpa. Muito antes de surgir a expressão psicossomática, Davi relata com sua consciência torturada os sintomas físicos alarmantes. Ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a mão do Senhor pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então, confesse ao Senhor. Se há algo que aflige o seu coração nesta manhã, confesse a Deus e receba o perdão de Deus para ser curado. Contanto, nós precisamos também olhar para o outro problema da humanidade, ainda mais nesses dias: o problema da ansiedade. Deus nos traz promessas de direção. No versículo 8, e a palavra de Deus assim diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Deus repete por 4 vezes a mesma promessa: eu instruirei, eu ensinarei no caminho que você deve seguir, eu te aconselharei, eu cuidarei de você. Olha que coisa maravilhosa. Contudo, é importante observar que a promessa, ela é seguida de uma advertência registrada no verso de número 9. A palavra de Deus vai assim nos dizer: não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Assim,
Deus promete nos guiar, mas não devemos esperar que Ele nos guie da mesma forma que guiamos cavalos, burros, jumentos. Por que não? Porque eles não têm entendimento, enquanto nós temos. O Senhor nos deu capacidade intelectual, o Senhor nos deu inteligência, o Senhor nos deu racionalidade. E Deus normalmente nos dirige através destes processos racionais e não a despeito deles. Portanto, nesse tempo de tantas aflições, seja instruído por Deus, seja ensinado no caminho que você deve seguir. Permita que o Senhor possa dirigir você, aconselhar você, cuidar de você, para que diante do perdão e a direção de Deus, você alcance os céus dos céus, a vida eterna, e desfrute nesta terra da bem-aventurança, da felicidade de ter os seus pecados perdoados, de ter as suas transgressões apagadas, pois esse é o Deus de amor que se revela a nós através de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Um bom dia, uma boa quarta-feira, que o Senhor seja contigo agora e para todo sempre. Shalom.